Olá, pessoal. Sábado, dia 15 de novembro, feriado. Passa um cafezinho. Feriado no sábado é meio desagradável, né? Mas vamos aproveitar isso de uma maneira tranquila e divertida. A gente tem mais um episódio hoje, então, do cafezinho virtual sobre inteligência artificial. Passa seu café, aperta o play aí, que tem bastante notícia hoje. Muita mesmo, tá? Deve ser um episódio um pouquinho maior pela quantidade de notícias. E aí a gente começa a entender como é que funciona o Vale do Silício? Muita informação, rápido, 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 rápido. E assim a gente precisa se alinhar, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre separo as notícias para depois fazer essa pauta, tá? O UMG e UDO fecham um acordo histórico para uma plataforma de criação com música com IA licenciada. Falamos isso algumas vezes aqui, a questão dos direitos autorais na produção não só de imagens, de vídeos, mas também de produções musicais. Essa plataforma, então, é uma plataforma para geração IA e com IA, e os artistas e os compositores vão ser pagos não só pelo treinamento, que é quando eu pego o seu material e utilizo para treinar a minha LLM. Lembra que a gente já conversou isso algumas vezes, né? Sobre o quanto isso tem de quebra de direitos autorais não só na parte para treinar, mas também para utilização. É por isso que eu sempre falo o seguinte. Ai, peraí. Deixa eu tirar aqui porque meu WhatsApp é web. É por isso que eu sempre falo assim: eles já infringiram os direitos autorais de todo mundo quando eles criaram as LLMs. Agora, quando eu posso bloquear o meu chat GPT para utilizar as informações, eu vou bloquear, porque eu estou pagando por esse serviço. Quando você não paga pelo serviço, você está pagando com treinamento, com as suas informações. Então, agora, a gente vai ter uma plataforma, né, dessas empresas que vão pagar os artistas pelo processo. Então, é um ambiente de criação fechado, rastreável, licenciável, né? Vai impedir exportar para fora da plataforma, não entendi muito bem, mas um grande avanço para os debates sobre direitos autorais, sobre produção audiovisual. Eu vou bater sempre nessa tecla porque é uma área que eu tenho visto com bastante impacto, tá bom? A outra notícia foi uma atualização do Claude. O Claude, que é a inteligência artificial da Anthropic, teve uma atualização agora e ele fez uma fusão, ele conseguiu incluir as planilhas de Excel. Você pode integrar planilhas de Excel nele. Para quem usa essa ferramenta, para quem usa Excel, e aí tem muita gente da área financeira, administrativa, pagamentos. Eu sei que vocês são ó, viciadinhos em Excel, né? Pesquisadores também. Você pode agora linkar o Claude com as suas planilhas e vice-versa. E aí tem uma ferramenta, dá para você pensar em vários processos de automação, desde processos de análise, comunicação, disparar e-mail, para fazer automações, para fazer apresentações, relatórios, documentos. Eu que não sou da área consigo pensar em milhões de possibilidades. Então, dica importante para quem é da área administrativa. Terceira notícia. A primeira comunicação entre dois humanos em sonho foi alcançada, né? Os cientistas de ficção científica, que parece de ficção científica, né, estão chegando cada vez mais perto a esse processo de comunicação entre pessoas com sonhos lúcidos. Foi um experimento que foi feito. Não vou entrar em detalhes do que, né? As pessoas começaram a se comunicar, quais foram os equipamentos que foram utilizados, que tem sensores de Wi-Fi que conseguem captar essas informações. Sabe qual é o meu medo? Gente, isso vai desmontar to- todas as ciências e as explicações científicas da atualidade para sono, para sonho, para reparo, para cérebro. Vocês entendem assim? Eduardo, mas o que a gente está utilizando não é ciência. Claro que é ciência. A ciência é uma explicação do fenômeno naquele tempo, naquele momento, com as ferramentas que eram possíveis. E ela pode ser uma interpretação parcial, não existe verdade absoluta. Toda história tem um lado, tem dois lados, tem o lado do outro lado. Então, esses experimentos de inteligência artificial que se unem à neurocognição, à neuropsicologia, à neurologia, até porque a inteligência artificial foi feita a partir dos estudos das neurociências.
vão mudar muita coisa que a gente pensa sobre sono, sobre sonho. E eu acho que esse experimento me chamou a atenção. Eu fiquei assim, opa, 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 vem coisa boa por aí, tá? Queridos colegas da medicina, queridos colegas das ciências da saúde, a gente precisa incorporar a IA nos nossos processos de pesquisa, nos nossos processos, de trabalho. Olha essa notícia. Agora, você já pode comprar colírios que vão reparar a sua visão, que é essa visão que eles chamam de visão de descanso. Ó, vamos lá. Depois dos 40 anos de idade, né? Você começa. Não sou da área da visão, né? Mas você começa a ficar com a vista cansada. Aí você tem que comprar esses óculos aqui, ó, sabe? Esses óculos para perto, sabe? Essa é a minha coleção de óculos. É igual, por exemplo, esse meu óculos aqui é aquela lente. Tá. Porque é uma certa idade a gente precisa e é normal, né? O uso excessivo, computadores e tal, tal, tal. Esse colírio já foi aprovado pelo FDA, né? É um tratamento para presbiopia, que é ai, gente, é porque traduzir é um saco, né? É um quadro relacionado com a idade, com a visão mais desfocada, que afeta milhões de pessoas. Se você utilizar esse colírio, esse colírio todos os dias, ele tem uma substância que contrai a íris e cria tal, tal, tal. Acabou. Adeus óculos. Adeus problemas de visão. Resumir então a notícia anterior. Ah, é um problema de saúde, acho que se chama presbiopia, não importa. O que importa é que eles desenvolveram agora um colírio que fixa, que resolve esse problema e você não precisa usar mais óculos. E isso deve ser só o primeiro de dezenas de produtos. Imagina para quem é da oftalmologia a expansão que vai ser nesses processos de trabalho. E também não vai ser só na oftalmo. Aí aqui eu vou pegar no pé de novo dos meus amigos de odonto, Thiago Mendes, meu amigo, meu vizinho que trabalha bastante com IA, que está por dentro disso. Inclusive, essa semana, agora, nos próximos dias, eu vou participar do Congresso de Odontologia. Olha a importância da IA. E eu já falei isso em outros vídeos meus. Eu já estive em eventos em que eu vi óculos, ou seja, eu vi EPI, com captador de imagem, com análise de saúde bucal, enquanto o cirurgião dentista está trabalhando num procedimento, já tem uma inteligência artificial ali fazendo avaliação de saúde bucal, de lesões, de o caramba quatro. Isso já existe, eu já vi funcionando. O que lançou agora, que é a próxima notícia, é que os cientistas desenvolveram nanos robôs que vão reparar os dentes sem precisar do dentista. Ai, Eduardo, que absurdo, né? Não sei, se o seu conselho profissional não virar e falar assim, isso aqui não pode no Brasil. Ou pode como, Eduardo? Vamos lá. Eu sou o cirurgião dentista, eu tenho 4 cadeiras e eu tenho 4 nanorobôs trabalhando e eu tô ali olhando todos eles e eles são treinados, autorizados, eles são validados cientificamente, são produzidos com segurança. É o futuro. É assim que é o futuro, né? Então, assim, isso já foi desenvolvido, já foi testado, são nanorobôs magnéticos, né? Esses pequenos robozinhos, eles são menores do que um fio de cabelo. Tô achando muito fininho, muito pequenininho, tá? Mas tudo bem, né? E eles trabalham com a parte de biocomposição, blá, 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 que não me importo, não entendo, não estou entendendo, mas que ligam um alerta para os cirurgiões dentistas. Próxima notícia. ah, o Brasil acaba de colocar 5,4 bilhões no jogo da IA. Entre BNDES e Finep, o país vai injetar bilhões de crédito e investimento direto para impulsionar os projetos de IA. Não é só um número, é um sinal. É uma matéria da Startse que é muito boa e quem se interessar pode dar uma lidinha nisso daqui. O que me chama atenção nesse momento, né? O que me chama atenção? É que a gente não está na ponta, a gente não está na ponta dessa revolução tecnológica, mas a gente também não pode ficar atrás. Tem várias coisas que me preocupam em relação a esses movimentos, seja por conta de uma possível bolha financeira que pode quebrar muitas fintechs no futuro. Sim, isso é um risco possível. Eu não entendo, e se alguém quiser me ajudar a entender um pouco mais disso, eu agradeço. Eu tenho lido bastante coisa, mas também questões de segurança nacional, por exemplo, quando esse universo da IA
quando esse universo todo da IA tomar conta da sociedade como a grande forma de se relacionar e de utilizar a tecnologia, porque a gente sabe que é isso que vai acontecer, é como aconteceu com a eletricidade, é como aconteceu com o computador, com a telefonia, e com a IA não vai ser diferente. Não é uma bolha de tecnologia que vai quebrar e as pessoas não vão mais usar, não é por esse caminho. É, a gente tem que tomar cuidado porque a gente precisa ter soberania sobre esses dados. E aí me preocupa, por exemplo, saber se o DataSUS, por exemplo, vai ser hospedado num cloud AI, que é uma coisa que tem vindo com muita força. Quem vai ter acesso a esses dados? Os dados são o ouro do futuro. Entende essa relação? Quando eu falo isso porque eu estou estudando ciência de dados, eu faço uma especialização em data science, né? A gente precisa entender que isso daí é uma mina de ouro. O DataSUS é a maior mina de ouro do mundo de saúde. Quem conseguir trabalhar aquilo ali com a inteligência artificial vai resolver problemas e problemas da humanidade. Então, eu acho que é importante que o Brasil comece a pensar nisso do ponto de vista público, de investimento, empresarial. Porque, por enquanto, as empresas estão indo na frente, os empresários que saem na frente estão conseguindo correr, estão pegando essa onda num ponto importante, mas a gente sabe que algumas áreas precisam de investimento. Data center, chips, iCloud, o cloud, software, os data centers com uma questão ambiental muito preocupante. A gente não pode ser quintal de lixo de Big Tech. E quando eu falo quintal de lixo de Big Tech, é você pegar e colocar um data center em Repimboca da Parafuseta Feliz para consumir a água de 80 mil pessoas por dia, e como funcionários você tem um gestor, três seguranças para dar as 24 horas e dois engenheiros da computação, e que trabalham também de forma remota. Não trouxe nada para a cidade, não trouxe benefício nenhum, impacto ambiental imenso. Mas por que que faz isso? Porque não vai colocar a destruição ambiental na casa deles. Então a gente não pode ser quintal de lixo de data center, mas a gente também precisa ter autonomia, porque a gente está competindo com nações que estão muito mais à frente. A gente não está lá atrás, mas a gente precisa de investimento, a gente precisa mirar nesse futuro, entender esse futuro e estar preparado para ele com investimento também público, tá? Próxima notícia. Eh, bom. Assim como a gente teve os nanorobôs que estão lá fazendo os dentinhos da gente, também já foram aprovados e criados os micro-nanorobôs, que são capazes de entrar no teu sangue e limpar o colesterol das artérias sem cirurgias. Quem está desenvolvendo isso são plataformas da chamada microrobótica, que tentam alcançar áreas muito estreitas do organismo, podem liberar substâncias, podem puxar, aí o céu é o limite, né? Ah, Eduardo, mas será que isso não é muito futurista? Vamos lá, gente. No século antes de Marie Curie, antes de Marie Curie, como é que as pessoas viam por dentro dos outros? Marie Curie foi a mulher que inventou o raio-x. Como é que você conseguia, quando alguém falava que era possível ver dentro do corpo humano, as pessoas falavam o quê? Bruxaria, loucura, insanidade. É esse momento que a gente está passando agora. A gente está passando um processo de transição que, ao invés de não só olhar e entender, e aí a gente tem a evolução de todas as ciências de imagem, agora quando você junta a nanorobótica, você não pode só olhar, você pode também entrar e você pode atuar, que também já era feito antes. Esse tipo de atuação já é feito através de medicamentos, são intervenções que são feitas através de inserções de. Aí pega todas as técnicas da medicina, das cirurgias e coisa fantástica. Agora você junta a nanorobótica e esse profissional muito foda que antes estava ali conduzindo um procedimento, esse profissional médico, cirurgião, sei lá o que avançado, comanda esse exército de microrobôs. É só uma ferramenta que vai ser acoplada no trabalho dele, entendeu? Mas aí você precisa que o médico bam bam entenda de nanorobótica, que são as fusões das grandes áreas. Então, mais intervenção na área da saúde. Próxima notícia é, bom, eu sou louco para comprar o anel, o anel da Samsung, né? Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou ex-iPhoner, do iPhone 3 ao 15. Hoje eu sou um dos maiores haters da Apple. E sou usuário de Android, apaixonado e completamente viciado. E meu sonho é ter um daqueles anel, aqueles ring
da Samsung, né? Ai, só tem aquele meme, era o meu sonho, porque tudo é meu sonho, né? O óculos da Meta era o meu sonho. Um dos meus sonhos, de uma lista de desejos, é aquele anel, que é um anel que tem, é um wearable maravilhoso, porque ele está coletando dados seu ali. Eu quero aprender a mexer com ele, a criar coisas para ele. Eu acho que essa tendência dos wearables é uma tendência muito forte na saúde. Gente, vamos lá, tu tá com um negócio aqui no pulso, tu tá com um negócio aqui no dedo, tu tá com um negócio aqui, você tá com o telefone no bolso. Pô, é captação de informação do teu dia a dia o tempo inteiro, sabe? Eu quero ser capaz de pegar e identificar minha pressão arterial, minhas taxas glicêmicas, não sei o que, em tempo real. Ou eu quero um monitor da minha saúde para me antecipar um quadro de estafa, para antecipar um quadro de cansaço. Isso porque eu não sou de fazer atividade, imagina para um atleta. E esse novo lançou agora uma nova versão que não é esse, eu acho que é da Meta. É um anel que ele também organiza os pensamentos, ou seja, ele tem uma IA, ele pode fazer anotação, ele pode controlar música, ele pode ouvir sussurros. Bicho, isso é muito sci-fi, sabe? Eu sou de uma geração que adorava Stargate, né? Essas coisas. E a gente via nos filmes, atenção, não sei o quê, pensar isso e aquilo. Pô, é maravilhoso, maravilhoso, assim. É, vamos pensar de um outro ponto de vista. Vamos pensar em termos de saúde mental. Eu posso controlar em tempo real como é que tá o meu humor. Poxa, não tô legal hoje. Eu peço para os meus pacientes fazerem isso. Olha, faz um diário de anotações dos momentos que você tá com raiva. Isso no futuro não vai existir mais. Raiva, não sei o quê. Aí daqui a pouco tem um relatório. Olha, eu senti angústia 3 vezes por dia quando estava fazendo isso. Então, assim, ele pode fazer tudo isso, ele pode te ajudar enquanto você treina, enquanto você estiver querendo pensar em alguma coisa. Não sei, eu acho que ele pode mexer nas funções. A proposta é muito interessante. Eu só consigo pensar em milhares de possibilidades de utilização. Para saúde, para prevenção, para monitoramento, para tudo que a gente pode pensar. Então, acho que o wearables é uma tendência muito forte, tá? Vamos sair da saúde, vamos pular agora para a área dos operadores do direito. O Emirados Árabes Unidos informou, né, que eles criaram uma corte que vai ser toda guiada por inteligência artificial. Não tem mais advogados, não tem mais papéis, só tem justiça agora. Meu Deus, vai acabar com o direito, a OAB vai nos matar, não sei o quê, o OAB corre aqui, OAB, marca a OAB aqui. Claro que não. Claro que não vai acontecer isso aqui. Não é sobre isso. Isso aqui é um modelo de IA, talvez do futuro e tal, tal, tal. Quando a gente tiver sociedades com situações mais igualitárias, mais equinânimes, em que você. Isso aqui é uma interpretação crua, rígida da lei, sem humano, né? E não é isso que se propõe o direito, por exemplo, o direito brasileiro. Mas isso daqui mostra o nível de automação que o nosso sistema judiciário pode assumir. Eu já treinei advogados, eu já treinei juízes, eu já treinei desembargadores, e isso aumenta a produtividade. Isso, se você começar a pensar em grandes escalas, eu já sei de procuradoria geral, de órgãos públicos que estão implementando IA dentro dos seus processos de trabalho. E isso precisa ser feito, isso vai dar produtividade, isso vai dar acesso às pessoas, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque assim, as pessoas estão usando de forma equivocada. Muitas pessoas colocam em risco os dados que são utilizados porque não sabem utilizar esses modelos. A ferramenta é potente, mas ela tem que ser utilizada com cuidado. Então, essa notícia mostra para gente o quanto o direito pode ser afetado, os operadores do direito podem ser afetados por essa tecnologia. E afetados, quando eu falo afetados, é um sentido duplo, tanto negativo como positivamente. Positivamente, no aumento de uma produtividade muito grande, e aí você consegue evitar filas, evitar problemas de corrupção, por exemplo, como está sendo feito na Albânia, né? Detectores, simuladores de análise, tal, tal, tal. Mas ele também pode ser ruim porque ele vai gerar um desemprego, ele vai gerar mudanças no mercado de trabalho. E aí eu falo assim: quem convive com os operadores do direito sabe o quanto o mercado deles é complicado, é pesado, sabe? Então, assim, isso aqui mostra pra gente como é que pode ser no futuro. Talvez a geração dos meus netos peguem isso daqui.
tá? Ou os meus bisnetos. Mas a nossa geração vai cada vez mais se aproximando desse processo de trabalho aqui. Então, operadores do direito, abram o olhinho de vocês que eu estou falando desde abril, quando eu fui no Vale do Silício. Falei, vem porrada aí, vem porrada para direito, vem porrada para saúde, vem porrada para educação, vem porrada para o audiovisual, vem porrada para trabalhos de atendimento ao cliente, aí isso aí é uma porrada. Isso vai ser uma atendimento ao cliente, vai ser um tsunami. E algumas pessoas estão se preparando. Aí agora vai de você como é que você consegue se preparar. Essa notícia me preocupa. Serpro, Brasil está vendendo sua soberania digital? Em troca de pacotes de nuvem, empresa pública entrega dados sensíveis do SUS à Receita Federal para as Big Techs. A estratégia de nuvem soberana, conduzida pela Serpro, empresa pública de tecnologia, tem gerado preocupação entre os especialistas em soberania digital. Você vai entender minha preocupação porque você escutou o que eu falei agora há pouco. Eu não vou precisar desenhar, tá? A parceria com grandes corporações norte-americanas como Amazon, Microsoft e Google para armazenar dados sensíveis do Estado brasileiro, incluindo informações do SUS e da Receita Federal, coloca em risco a autonomia tecnológica do país. A contradição está em que, para operar essas infraestruturas, precisam manter uma conexão com servidores nos Estados Unidos, se submetendo à legislação dos Estados Unidos, que eles chamam de Cloud Act, o que obriga as empresas norte-americanas a fornecer dados a autoridades locais, independentemente de onde eles estejam fisicamente hospedados. Bicho, não sou da área de TI. Vocês perceberam que eu tive que desenhar? Porque é assim que eu tento desenhar mentalmente para entender. Porque a gente não é da área, tá certo? Se a gente fosse da área, a gente teria esses especialistas. Mas eu falei isso em Amsterdã. Muita coisa de cloud AI, muita coisa de cloud, 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 cloud. A palavra cloud vem com força. Eu tô com cheio de bonequinho aqui de cloud, tem nuvinho de cloud, chapezinho de cloud, tal, tal, tal. Esses dados são nosso ouro. Não sei. Entenderam? Eu não sei se eu colocaria ele, não. Não vou colocar ele, não. Ainda mais em tempos modernos, atuais, em que os cavaleiros do apocalipse, da Big Tech lá, Elon Musk, Bezos, não sei o quê, o da Meta, tudo amiguinho do Donald Trump, eu vou entregar para eles os dados da soberania do meu país. Pô, bicho, pelo amor de Deus, não precisa ser muito de TI para ver que tem alguma coisa estranha nessa história. Então, sei não, tá? Sei não. Vou passar para a próxima e você pensa com esse barulho aí, porque a minha amiga Camila, que não sei se vai assistir esse podcast, que é a minha amiga, é a minha Meredith Grey, porque, sempre falo isso nas palestras, porque é aquela médica muito, muito, muito foda, assim, sabe que você só vê em seriado? Tá. A gente passa o dia inteiro trocando coisas sobre China, 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 porque a gente tem proposta de ir para a China para ver as evoluções da saúde. A China acabou de abrir o primeiro hospital com 14 médicos de IA. Pega essa porrada agora. Já tinha hospital sendo coordenado por IA. E aí você tem os enfermeiros que fazem gestão, enfermeiro de IA. Já falei para os meus amigos da enfermagem. Agora você tem os. Mês passado, em Amsterdã, a gente viu médico da atenção básica de IA. Já falei que tem na China isso, já discuti, a gente já viu que isso vai chegar em algum momento. Agora, você tem um hospital que tem 14 médicos de IA. Né? Assim, médicos que estão performando cirurgias. Cirurgias. Mas quem é esse robô que vai performar a cirurgia? Esse robô, vamos pensar assim, vamos lá. Se eu sou das Big Techs, o que eu vou pensar? Bom, a pessoa mais inteligente que eu conheço e mais foda, né, de neurologia, neurofisiologia, que é essa minha amiga Camila, eu vou pegar a Camila e vou falar assim, Camila, treine esses 14 robôs de IA aqui para trabalharem como você. E aí a Camila vai lá e treina todo mundo a ter o super cérebro dela. E a Camila fica ali, treina, observa, acompanha e tal. Vai chegar uma hora que esses 14 vão trabalhar, 14 Camilas trabalhando, e Camila tá só aqui, olhando, ajustando e vendo se tem algum tipo de alucinação. É você pegar o que você tem de melhor e multiplicar em várias frentes.
É isso que eles fazem, por exemplo, no atendimento ao cliente. Hoje, os robôs de atendimento ao cliente, eles são uma versão digitalizada do melhor funcionário que tinha naquela função, e eles utilizaram essas características para treinar. Na medicina não vai ser diferente, gente. Não vai ser diferente. Como é que isso vai afetar aqui? Bom, a gente tem várias possibilidades, isso vai chegar aos poucos, procedimentos menores, mas o Conselho Federal de Medicina tem que estar de olho nisso. O Conselho Federal de Odonto, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Psicologia. Isso aqui não vai poder aqui no meu país, não traz essa tecnologia se não for aprovada por um médico. Porque senão, a Big Tech ela quer fazer. A Big Tech quer fazer. Ela não quer pensar em legislação profissional de cada país. Bom, outra notícia a inteligência artificial conseguiu desenvolver pela primeira vez um cientista. O que que isso quer dizer? A forma de se pensar na ciência segue uma lógica, ela segue uma linha de pensamento, ela segue uma coerência dentro da sua construção de epistemologia, né? Então, as ciências têm as suas construções, as ciências têm a sua. Existe o pensamento científico, que é a maneira que a gente pensa. A maneira que a gente pensa é diferente. A gente utiliza uma linha de pensamento científico que é o Vale do Silício tem uma bifurcação de uma linha, eu acho muito legal, que foi quando eu fui para o Vale eu consegui entender essa diferença, como é que eles pensam diferente, é uma vertente lá na ponta, mas entenda que isso é uma forma de se pensar, em que você define problema, tema, hipótese, relevância, você testa, você retesta, você volta, você muda os conceitos, você constrói, é toda uma forma. Eles conseguiram reproduzir essa forma de pensamento na inteligência artificial. Deve funcionar, eu acho que deve funcionar tranquilamente, porque existe uma linha lógica e tal. Só que aí a gente vai ter que também fazer uma diferenciação de tipos de ciência, ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais. Como a inteligência artificial não tem a capacidade humana de cognição, de empatia, de entendimento do próximo, isso vai funcionar muito talvez para ciências exatas. Não sei como é que é ainda, mas é um grande avanço você conseguir reproduzir essa forma de pensamento. Bom, agora vamos falar para o pessoal do marketing. Agora, né, vamos artes e criação. A tendência é que IA vai acabar com as agências de publicidade. Porque o que está acontecendo? Você tem grandes empresas fazendo comerciais ignorando todo esse processo, né? Você tem, por exemplo, a IKEA, que fez um comercial recente todo utilizando inteligência artificial, uma das maiores fabricantes de móveis do mundo, né? Todo construído com IA. A Nike fez um lançamento recentemente com todo ele sendo produzido por inteligência artificial. A Apple fez recentemente um lançamento todo construído com inteligência artificial. O Burger King está utilizando prompts de inteligência artificial. A Tesla faz propaganda com inteligência artificial. E o pior de todos, que para mim é o mais grave, que está numa outra matéria. A Coca-Cola fez a campanha de Natal utilizando inteligência artificial. Eles acabaram com a cadeia de publicidade e propaganda, gente. Eles acabaram com a cadeia de produção. Acabar com o audiovisual. E se todo mundo começa a continuar assim, nossa, que legal. Ah, meu amor, então tá bom, já que você não quer pagar, então vamos cortar os custos aí desse processo, porque é para aumentar lucro, gente. Para aumentar lucro, tá? Não tem a ver com inteligência artificial, mas tem a ver com tecnologia, algo que eu falo sempre. Os cientistas conseguiram comprovar que o uso de TikTok encolhe o seu cérebro e detona a sua atenção. Quem me segue aqui há mais tempo sabe o tanto de tempo que eu militei aqui para que as crianças e adolescentes não utilizassem telefone celular. O quanto eles são proibidos, são nocivos. E eu falava, eu chamo de tico e teco. Eu chamo o TikTok de tic-teco, porque ficam só dois neurônios se comunicando. Sempre fui um dos maiores é, questionadores daquela tecnologia. Falei que tinham questões neurocognitivas ali gravíssimas, tipos de interações que eram proibidas em outros países pelo dano que ela causa, o dano na atenção, uma geração toda que não consegue assistir mais do que 1 minuto de qualquer coisa, uma geração inteira sugada, ele suga a sua alma. Agora os cientistas comprovaram que causa dano neurológico. Você tem criança utilizando o TikTok? Corte enquanto é tempo. Corte enquanto é tempo. Não é para criança. Criança não pode usar a rede social antes dos 14 ou 16 anos. Criança não é para usar celular. Ah, Eduardo, eu também errei. Ah, mas eu sei. Mas eu estou dizendo para vocês que vocês estão dando uma droga na mão de uma criança.
Aí é um problema, sabe? É assim, vou deixar minha criança tomar vodka. Ela vai tomar. Peraí, Fabiola. Não. É, cachorros, né? Então, assim, isso está sendo comprovado. Agora, pediatra, psicólogo infantil, educador, todo mundo falando há tempos que isso é danoso, mas não. Tem sempre o Clebson, né? Dono de uma oficina, né? Que sabe muito de desenvolvimento infantil e que discorda, porque a sua filha, Valentina, de 6 anos, é muito madura. Não, Valentina não é madura, não tem criança madura, não tem adolescente madura para usar telefone celular, para usar rede social, para sofrer bullying, para ficar nas mãos de gente perversa. Mas a gente vai escutar quem então? O Cleverson, o dono da oficina. A gente não vai escutar psicólogo, pediatra, pedagogo, professor, diretor de escola, que tá todo mundo dizendo que essa porcaria faz mal há anos e que pare com essa porcaria. A gente tem que escutar o Cleverson. Pra vocês terem meu nível de deboche, né, Cleverson? Mais uma rede social agora que vai desafiar o Google, o Snapchat, que é uma rede que a gente não utiliza muito aqui, mas os adolescentes americanos utilizam. O Snapchat vai começar a colocar pesquisa dentro de informação das redes sociais. Isso é uma lógica que quebra o Google. Por exemplo, quando as pessoas precisam, quando o jovem precisa de alguma coisa, o jovem não faz como eu e como você. O jovem não vai no Google, o jovem vai dentro do TikTok pesquisar. O jovem vai, algumas pessoas vão dentro do Instagram. A utilização do Google como buscador, ela tem se perdido com o tempo. E agora o Snapchat vai colocar dentro da própria rede para fazer essas buscas. E o efeito a longo prazo é que o Google pode se prejudicar, porque isso é uma das grandes fontes de informação dele, das grandes. A grande mudança do século passado, né, no início dos anos 2000, na maneira como a gente consumia a internet, tá? Então, acho que é um pensamento vai começar a ficar dentro das redes sociais. Outra notícia, um estudo diz que seus filhos estão estudando para trabalhos que não vão existir em 2030. Aí aqui vem um meme, tem um meme muito forte, na internet de uma entrevista no Sem Censura de uma pessoa que eu não sei quem é, e ela fala isso e todo mundo começa a rir. Mas é isso mesmo. Meu filho está terminando o ensino médio agora. Ele vai fazer o quê de ensino superior? A gente não sabe. Sabe por que que a gente não sabe? A gente já viu uma crise, por exemplo, na medicina, muitos médicos em alguns locais, o mercado super saturado. Isso já aconteceu no direito, isso já aconteceu na engenharia civil, isso já acontece. É claro que você tem características regionais, algumas áreas do Brasil em que tem algum profissional faltando, mas né, em grande maneira geral, a gente sabe que algumas profissões estão em processos de saturação e também algumas vão desaparecer. Sempre faço essa metáfora, gente. Quando inventaram a eletricidade, muita gente perdeu emprego, muito emprego desapareceu e outros empregos surgiram. A gente está passando por esse momento. Então, assim, algumas. Existe uma calculadora para isso, mas tem algumas que são pontuadas com mais risco. Por exemplo, a área de contabilidade, pela questão dos processos de automatização, vai continuar precisando de muitos contadores, mas que dominem a IA, porque um contador com 1.000 IAs faz o trabalho de 1.001 contadores. Assistentes jurídicos, a mesma coisa. Atendimento ao suporte a cliente, a mesma coisa. Com vozes agora, com interação, vai muita gente perder o emprego nessa área, né? Hoje, né, as escolas estão ensinando uma metodologia que talvez não seja utilizada lá na frente. Em que sentido? A gente tem que explorar, por exemplo, com esses jovens, o pensamento criativo, as capacidades de adaptação, questões de resolução de problema, de curiosidade. Coisa, por exemplo, que eu tenho uma grande amiga chamada Gi Santos. Gi Santos, a gente se conhece há mais de 20 anos, e a Gi é uma das pessoas mais criativas e defensoras da educação, e ela palestra sobre isso há anos. Há anos alertando. É esse tipo de pensamento, é esse tipo de trabalho que as profissões vão precisar no futuro. Mas que profissões são essas? Não sei, gente, eu não tenho bola de cristal, mas muita coisa envolvendo tecnologia educacional, envolvendo educação, envolvendo um monte de áreas que as pessoas precisam ter essas habilidades adaptativas, tá? É, recebi uma outra notícia também de que o DeepSeek, que é uma das redes mais fortes, mas ela é muito difícil de controlar por conta da alucinação, que o DeepSeek
DeepSeek fez uma mudança na maneira como eles leem os tokens e que isso pode ter aumentado em não sei quantas mil vezes a capacidade de entendimento de uma LLM, com redução do consumo de tokens, que é o grande vilão da história. E aí, por que que eu estou falando isso? Para a gente ficar de olho, porque o DeepSeek deve trazer alguma atualização em breve. E se ele conseguir melhorar aquela alucinação, a gente está falando de uma inteligência artificial potentíssima, potentíssima, mas que é difícil de controlar. E aí, se ele começar num processo de personalização, produtos, assistentes, de graça, aí o GPT fica, vai ficar baqueadinho, tá bom? Ficar de olho, então, no DeepSeek. E a última notícia, porém não menos importante, a partir do dia 16 de dezembro, a Meta, ou seja, toda a rede Meta, todo direitinho, ela vai começar a ler tudo que tem no seu perfil, a ler mensagens, a ler informações e tal, tal, tal. Mas não é só ler por questões de segurança, ler para utilizar como treinamento para a IA dela. Isso é muita sacanagem. Isso é muita sacanagem, porque assim, é, vocês entendem que eu não tenho problema nenhum com os meus dados, com as minhas DMs, com as minhas conversas, não tenho problema nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. E se você está fazendo monitoramento por segurança, por controle, beleza, faça, não tem nenhum problema. Agora, não venha usar as minhas informações para treinar um produto teu que você está vendendo, que eu, inclusive, tenho que pagar por ele para usar, entendeu? Com dados que são meus sem minha autorização. Essa autorização agora é assim, todo mundo vai ter que dar. Se você não quiser, o processo para você desabilitar é um parto. Você tem que entrar no Instagram, na versão web, você tem que clicar aqui, clicar ali, ir para não sei aonde, preencher um documento, anexar documentos, colocar justificativa, e muita gente já relatou que teve o pedido negado. Eu não tenho que pedir para uma empresa não utilizar. Só que como é que a gente pode fazer alguma coisa? A gente não pode, é uma Big Tech, ele muda termos e serviços e a gente que pague o pato. É assim que eles trabalham, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito, muito cuidado. Se eu estou utilizando uma inteligência artificial do chat GPT, pô, eu pago mais de R$ 500 de chat GPT para utilizar os tokens. Esses tokens são pagos, tem consumo de água no planeta. Tu ainda vai usar tudo que eu produzi aqui como se eu fosse seu funcionário? Não, então abaixa a minha mensalidade aí, abaixa que eu deixo você consumir essas informações, senão ele vai ficar para mim. Porque o que eu estou pagando ali é pelo serviço. Eu estou pagando e estou utilizando, eu não estou dando as minhas informações. A Meta simplesmente mudou isso, mandou uma mensagem para todo mundo meio confusa, meio tipo assim, vamos fazer e tá, sabe? Abre o olho, porque a gente não entende essas normas e regras, a gente não entende. E aí, por exemplo, é um tipo de empresa que eu não quero muito papo, não quero utilizar o Llama 4, Llama 3 deles, não está utilizando meus dados, está querendo, sabe, crescer as minhas custas. Não, eu vou para o outro que eu bloqueio e que eu controlo. É isso. Acabamos o cafezinho. Eu nem tomei meu café, que agora ele já esfriou. O cafezinho de hoje, dia 15, vai pensar aí alguma coisa, diz que se você gostou de alguma notícia, se você tiver alguma notícia, me manda. Tem gente me mandando notícia por DM. Adoro, adoro. Eu vou salvando, salvando, jogando, jogando, e vai tudo aparecendo na minha timeline loucamente, tá bom?